E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o 11º episódio da série Problemas Urbanos. Já faz pouco mais de 2 semanas que a gente está de quarentena na cidade do Rio de Janeiro e em boa parte do Brasil. Depois de 3 meses do início dessa pandemia do coronavírus, é, algumas cidades da China já têm voltado à sua normalidade. E na questão de mobilidade urbana, a gente já começa a ter alguns aprendizados, não só com a China, mas com outras cidades ao redor do mundo, que podem ser potencializados para outras cidades. É importante também destacar o quanto a micromobilidade tem se apresentado como uma positiva solução para os deslocamentos necessários nesse período de crise. Primeiro, então, sobre o que é micromobilidade. Bom, micromobilidade é o deslocamento através de veículos leves. Ele pode ser veículo particular ou pode ser compartilhado, pode ser de propulsão humana ou pode ser elétrico, mas ele não pode passar de uma velocidade média de 45 km por hora e preferivelmente de 25 km por hora. Então a gente está falando de skate, a gente está falando de patinete, a gente está falando de bicicleta, a gente está falando de bicicleta elétrica, triciclo, rickshaw, enfim, diversos destes modais que hoje estão compondo um novo conceito chamado micromobilidade. Bom, a gente tem algumas experiências que têm acontecido ao redor do mundo que é interessante trazer para vocês. Temos a experiência de Bogotá, por exemplo, que cedeu na última semana 400 bicicletas compartilhadas para os seus profissionais da saúde, para que eles se desloquem de casa até o trabalho, aqueles que têm deslocamentos curtos ou médios até 10 quilômetros, para que eles se desloquem com segurança. Então, uma medida para que eles se afastem do transporte público, não precisem se deslocar de carro. E também em Bogotá apresentou um plano muito interessante de expansão da sua malha cicloviária. Eles aumentaram em 76 quilômetros com ciclovias temporárias para que as pessoas se desloquem com maior segurança. A gente tem visto também um grande aumento no uso de bicicletas compartilhadas em cidades como Nova York, que no mês de março, em comparação com o ano passado, teve um aumento de 67% no número de usuários. Xangai, na China, teve um aumento de 150%, ainda mais expressivo nesse período de quarentena. Foi observado também muito mais pessoas pedalando nas ruas pelo número menor de carros que tinham, ou seja, que oferecia menos risco para aquelas pessoas. Então, mesmo em locais que não tinham ciclovias, a gente tem observado um maior número de usuários de micromobilidade. E isso mostra pra gente a potência que estes modos de transporte, né, essa forma de se deslocar pela cidade, tem, principalmente em momentos de crise, em momentos como esse. E o que a gente precisa fazer para que as nossas cidades potencializem esses deslocamentos? A gente precisa fortalecer as infraestruturas, então a gente precisa ter melhores ciclovias, a gente precisa ter melhores vias disponíveis para a micromobilidade. É importante que essas vias tenham larguras adequadas, infraestruturas, sinalizações adequadas. É importante também que tenha bicicletários e locais para estacionamento, para que não atrapalhe as pessoas que estão caminhando nas ruas ou que estacionem em locais inapropriados. Porque o deslocamento a pé é o principal deslocamento nas nossas cidades, a gente não pode esquecer isso, e a gente precisa também fortalecer as nossas calçadas e a nossa rede de calçadas para que as pessoas também se desloquem a pé. Então, a gente precisa criar um ambiente favorável ao deslocamento ativo, né? Ao transporte ativo e à micromobilidade. Na medida em que a gente entende a potência de alguns modos de transporte, a gente precisa entender também como a cidade se adapta a esses modos, como a gente possibilita que todas as pessoas se desloquem com segurança. Então, a gente aproveitar desse momento
para criar espaços, criar novas infraestruturas em que a gente potencialize esses usos e que a gente torne nossas cidades cada vez com deslocamentos mais sustentáveis e de formas mais saudáveis para o nosso dia a dia. É isso, obrigado e até a próxima. Tchau!